Vamos voltar com a nossa analista de política, Luísa Martins. Luísa, a Força Nacional deve permanecer no local por mais tempo, não é isso? É isso, Leandro. Na verdade, logo depois desses ataques, o Ministério da Justiça e Segurança Pública se posicionou sobre essas alegações do Conselho Indigenista Missionário de que a Força Nacional havia se retirado na véspera desses ataques. O Ministério da Justiça disse que isso não aconteceu, que a Força Nacional está no local desde julho, mas que no momento desses ataques havia se retirado apenas para patrulhar uma outra área da região, mas nessa mesma localidade. Mas, de qualquer maneira, informou que vai enviar reforço, vai deslocar agentes da Força Nacional de outros estados para atuar no Mato Grosso do Sul. O que eu gostaria de destacar em relação a esse episódio, Leandro, é que ele acontece às vésperas da primeira audiência de conciliação que vai ser aberta no Supremo Tribunal Federal em relação à discussão do marco temporal. É aquele marco de demarcação das terras indígenas, um ponto de atrito histórico, basicamente, entre o Supremo e o Congresso Nacional. Houve uma decisão do Supremo afirmando que a tese do marco temporal era inconstitucional. Depois disso, em reação, o Congresso aprovou uma lei instituindo o marco temporal. O Supremo foi provocado novamente com uma série de ações e, diante dessa briga entre os poderes, acabou abrindo uma audiência de conciliação com representantes dos três poderes, dos representantes dos povos indígenas, Procuradoria-Geral da República, órgãos de controle, enfim, vários atores públicos que estão acompanhando essa situação. Os indígenas, Leandro, e principalmente depois desse episódio que ocorreu ontem, em Douradina, eles criticam essa postura do Supremo Tribunal Federal de abrir uma conciliação. Eles entendem que já houve uma decisão do Supremo apontando a inconstitucionalidade do marco temporal e que isso deve ser respeitado. Qualquer lei superveniente a essa decisão e que tenha instituído o marco temporal, ela vai violar a própria decisão do Supremo, que já reconheceu a inconstitucionalidade dessa definição do marco temporal. E afirmam que não há, essas questões não são negociáveis, não são conciliáveis. Há, de fato, uma necessidade, na visão dos povos originários, de rechaçar essa tese do marco temporal, e isso possivelmente vai vir à tona. Esses novos episódios vão reforçar essa manifestação dos povos indígenas. Isso deve vir à tona na audiência de amanhã. Ela é presidida pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes e a previsão é que os trabalhos ocorram até dezembro. Então, é um dilema que vai permanecer aí, pelo menos até o fim deste ano. A Força Nacional, então, deve ser reforçada na região. Há notícias de que as duas pessoas que foram gravemente feridas, estão internadas, já estão fora de perigo, de morte, apesar da gravidade dos ferimentos, houve muitos ferimentos de arma de fogo e arma de borracha também, e isso tem preocupado, claro, a região, e o Ministério da Justiça também se dispôs a fazer uma espécie de acordo ali, monitorar a região para que os ruralistas que estão ali na região e que são a quem é atribuído esse ataque de sábado, não avancem mais para as terras indígenas, e por hora a avaliação do governo é de que a situação está sob controle, Leandro.